Olá, eu estava lendo aqui um livro que eu já tinha lido há um tempo atrás e estou relendo ele, chamado The Deep. Um cara que eu gosto muito, que é o Seth Godin, que é um cara que já escreveu, sei lá, mais de 20 livros aí. E esse livro é um livro simpático, nada de genial no livro, mas é um livro que tem umas sacadinhas muito bacanas. Ele fala o seguinte, que a vida tem basicamente três curvas que a gente tem. A primeira curva é o que ele chama do The Deep. O que é o The Deep? Você começa a fazer alguma coisa, te dá um tesão, daqui a pouco aquilo cai, e aí daqui a pouco muita gente pega e desiste. Só que ele fala o seguinte, o The Deep é essa dificuldade que a gente tem para aprender coisas novas ou para persistir. E quando a gente passa essa dificuldade, o negócio exponencia. A segunda curva que a gente tem é o que ele chama do dead end, vamos chamar assim, ou seja, uma rua sem saída, vamos dizer assim. Onde você vai, faz esforço e para e não cresce, não acontece nada. Você só gasta seu tempo, seu dinheiro e quando você vê, simplesmente você não está saindo do lugar com aquilo. E ele fala que tem um outro tipo de curva que é o cliff, que é o quê? O penhasco. Ou seja, você tá lá, quanto mais você faz aquele negócio, mais difícil fica para sair, de repente é uma queda brusca que dificilmente você consegue sair daquele negócio. Tipo o cigarro, por exemplo. Né? Quanto mais você fuma, mais difícil fica de sair do cigarro. Às vezes tem que ter uma queda brusca, muitas vezes, e é mais complicado. Bem, mas a sacada disso é o seguinte, a gente tá chegando perto do final do ano, né? E mesmo que você esteja vendo esse vídeo em outro momento que não seja o final do ano, as pessoas muitas vezes criaram no ano vários projetos, vários objetivos. E muita gente começa a fazer o quê? Ela começa a se envolver no projeto. Depois que passa aquela motivação inicial do projeto, sabe o que acontece com o projeto? Simplesmente ela desiste. Por quê? Porque ficou difícil, porque ficou complicado, porque ela perdeu a motivação, ou porque simplesmente ela aceitou que tá na média, tá legal. Né? E às vezes ela precisa de um pouquinho mais de esforço para ter o resultado para fazer acontecer. Então muitas vezes a gente está desistindo antes do que a gente deveria. A gente precisaria às vezes só persistir um pouquinho mais, sabe? Fazer realmente o seu tempo, investir um pouquinho mais do tempo que você já investiu, porque teoricamente se você não fizer você vai perder, e fazer isso, obviamente, funcionar melhor aí dentro dos seus projetos. Mas sair, desistir também é sábio. Se você tiver, por exemplo, nessa rua sem saída, onde você está fazendo, não está tendo evolução, só está persistindo, simplesmente tem que desistir, é melhor do que gastar tempo à toa. Ou quando você está nesse penhasco, que simplesmente cada vez está mais difícil, sabe, aquele relacionamento, aquele curso que está um porre, aquela escolha que você fez, não sei o que é, cada vez que você fica, cada vez está mais complicado de sair. É o momento de você chegar e tomar a decisão. Ele dá um exemplo que eu acho que é muito bacana, que é um cara super conhecido, que é o Jack Welch. Jack Welch, para quem não conhece, ele foi eleito um dos melhores presidentes do mundo aí. Ele foi presidente da General Electric. E o Jack tinha uma coisa que é literalmente o The Cliff. Né, ou seja, o The Deep, ou seja, a curva positiva, né, onde a gente tem lá dificuldade, mas a gente cresce. Ele falou o seguinte, a GE tem várias divisões, de tudo, de energia, capital, sei lá, tem um monte de empresas ligadas no grupo. E ele falou o seguinte, nós vamos vender todas as unidades que nós não fomos o primeiro colocado no market share no ranking ou o segundo colocado. O resto vende tudo. Se a gente for o quarto colocado, pode vender que a gente não quer. Aí você fala, caramba, mas por que eu vou vender uma empresa de bilhões de dólares de faturamento que tem lucro? Por que eu vou vender isso? Ele falava uma coisa muito simples, porque isso tira o foco da gestão. Isso tira o foco dos meus gestores, dos meus diretores, dos meus vice-presidentes, de focar naquilo que traz mais resultado para você e para sua vida. E aí eu pergunto, será que você às vezes quando tá difícil, quando a coisa não tá acontecendo, quando a coisa começa a ficar, sabe, mais complicada, será que você não começa a ter ideias de diversificar? Porque é isso que as pessoas fazem quando a coisa tá lá difícil, ela começa a diversificar. Então ela quer, por exemplo, tá lá, ela tem uma empresa e aí ela começa a criar outra empresa para fazer alguma coisa diferente, porque aquilo lá não tá dando muito certo. Ela tem, às vezes, uma carreira e aí aquela carreira deu uma estagnada, tá difícil, ela começa a criar outra carreira para ver se aquilo funciona melhor. E ela começa vários começos e às vezes sem muitos términos, porque ela às vezes precisava só fazer o quê? Olhar para o que ela já tem. Pô, a gente estamos no segundo lugar, estamos no terceiro lugar. Será que eu não consigo no terceiro lugar focar alguma coisa nessa minha curva para conseguir ir para o segundo lugar e permanecer lá? Esse é o ponto. Muitas vezes diversificar só tira o teu foco. Diversificar no ano, muitas vezes só está tirando a sua energia, o seu tempo, gastando o seu dinheiro. Então para refletir, o que você precisa simplesmente cortar da sua vida, porque realmente você está lá persistindo, mas essa persistência virou teimosia, ou seja, onde o resultado não acontece mais, e quais são aquelas coisas que você precisa botar um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de estratégia para fazer aquilo funcionar melhor. Faz uma avaliação aí, o ano está começando, então é bom a gente fazer as pazes aí com aqueles projetos que a gente simplesmente tem que largar de mão, deixar de mão e desistir não é fácil,
Obviamente, largar o osso não é simples, mas muitas vezes você precisa largar o osso e fazer o seu tempo focar naquelas coisas que realmente geram resultados. E aí já quero fazer um convite para vocês. Eu tô lançando agora o Melhor Ano de Todos 2017, que é um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida. É bem legal, é um curso que ajuda você a fazer o quê? Estruturar o seu ano e fazer seu tempo acontecer. Então ele é para empresário, ele é para o coach, ele é para o profissional liberal, ele é para o funcionário, porque ele vai ajudar você a pegar esse monte de ideias que você tem, estruturar de uma forma mais consistente, entender onde focar, onde desistir e fazer o seu ano fluir melhor.